Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, e veremos algo muito importante. Vamos então à nossa cartela? Verifiquem que essa aula é a de número 33. O objeto de conhecimento é resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volume de prismas, pirâmides e corpos redondos, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. E o detalhamento é área total e volume de prismas. Vamos lá, então, dar início à nossa aula. Olá, olá! Hoje estou aqui nesse ambiente que é formado pelo quê? Por vários containers, que é o objeto da nossa aula. Professora, isso é objeto? Não, o nosso objeto é prismas. E eles têm o formato de prismas. Por quê? Essas estruturas metálicas aqui, elas são boas para esses ambientes, por quê? Devido à sua durabilidade e à sua resistência. Então, elas se tornam ideais para a construção de diversos tipos de espaços comerciais. E uma das principais vantagens é a versatilidade, que eles oferecem. É possível maximizar o uso do espaço vertical e horizontal, criando ambientes funcionais e esteticamente agradáveis, como este aqui. E o que vocês podem observar aqui desses formatos? É que essa modularidade, essa forma deles, permite que eles sejam empilhados ou combinados de várias formas, criando, no caso, novas formas ou novos espaços personalizados que podem ser expandidos conforme necessário, tá? E isso é muito útil em áreas urbanas. Por isso, então, que nós estamos trazendo esse exemplo aqui. Por quê? Porque em áreas urbanas o espaço é limitado e os custos, dos terrenos são elevados, são muito altos. Então, por isso que nós estamos aqui, porque essas formas serão estudadas hoje. Em especial, o volume dessas formas, dos prismas. Mas antes, nós vamos lembrar o que são essas figuras geométricas chamadas de prismas. Vamos, então, à nossa cartela? Observem aí que nós temos, então, a definição matemática do que é um prisma. E diz aí que é o quê? Ele é um sólido geométrico, nós sabemos, né? Mas qual a característica deles? É que ele possui duas bases, que é a base de cima, ela é igual e paralela à base de baixo. E as paredes laterais são retângulos, que são um tipo especial de paralelogramo. Ou seja, os retângulos são paralelogramos, tá? Então, eu quero que isso fique bem claro para vocês, tá? Essas informações aqui, ó, que é um sólido geométrico, mas a principal característica é que ele tem duas bases. E essas bases, elas são o quê? Elas têm o mesmo tamanho e elas são paralelas, tá bom? E todas as paredes dessa figura, tá? No caso, as paredes laterais, elas são retângulos, tá ok? Então, nós vimos aqui a definição matemática do que é ou do que são os prismas, tá certo? E nós vamos verificar agora em o nosso VT, para você verificar aí outras formas onde são utilizados e por que eles são tão importantes para que nós estejamos aqui na segunda série estudando esse objeto de conhecimento. Os prismas são tão fundamentais que inspiram artistas e arquitetos há séculos. A natureza adora usar a geometria dos prismas. Os cristais de sal, de quartzo, a neve, muitos deles têm formas prismáticas perfeitas. A estrutura molecular desses materiais se organiza de uma maneira consistente, criando essas formas tão simétricas e belas. É como se a natureza tivesse uma impressora 3D que usa a forma do prisma como base. As colmeias com seus favos hexagonais são um exemplo de como a natureza encontra a forma geométrica mais eficiente para armazenar mel e criar espaço. O hexágono é uma base que se encaixa perfeitamente, minimizando o desperdício de espaço. Pense nos arranha-céus. Muitos deles são essencialmente prismas retangulares, projetados para maximizar o espaço interno e a eficiência estrutural. Muitos escultores utilizam formas prismáticas em suas obras, seja de forma literal ou abstrata, para criar volume, ritmo e movimento. A repetição da forma base ao longo de uma direção pode gerar efeitos visuais interessantes.
O design de produtos, desde embalagens até móveis, muitas vezes se baseia nos princípios dos prismas para criar objetos funcionais e esteticamente agradáveis. Olha só quanta funcionalidade, né? Então, nós vamos agora verificar, além das formas e onde ele é utilizado no dia a dia, alguns elementos que tornam aí o prisma tão fundamental na matemática, tá? E nós vamos à nossa cartela. Quais são esses elementos, então, do prisma? Nós temos os seguintes elementos. Vamos começar pelo primeiro, que nós vimos lá na definição. São o quê? São as bases. O que são as bases? São as faces, que são congruentes e paralelas. Então, nós temos uma base superior e uma inferior, tá? Essas bases são, não esqueçam, elas são congruentes, ou seja, elas possuem a mesma medida, o mesmo tamanho. E elas são paralelas, tá? Qual é o outro elemento muito importante que vocês podem observar aqui nesse prisma? Nós temos aqui um prisma hexagonal ou pentagonal, tá? Porque eu tenho aqui um pentágono, certo? Que base é essa? A base, esse prisma é formado por uma base ou por bases pentagonais, tá certo? Um polígono de 5 lados. O outro elemento muito importante que nós temos aqui é a altura. E a altura é o quê? É a menor distância entre as suas bases, que nós temos aqui exemplificado no nosso desenho, tá certo? Nós estamos trabalhando esses elementos aqui porque eles são fundamentais para o objeto da nossa aula, que é o volume. Então, você vai precisar identificar esses elementos aqui, principalmente a altura, tá certo? Qual é o outro elemento fundamental aqui do prisma? Nós temos as arestas da base. Nós temos um polígono aqui na base, nós vimos que no nosso exemplo é um polígono pentagonal, certo? E as bases, os lados, né, no caso desse polígono, são chamados de arestas, são as linhas, tá? Se temos as arestas da base, nós também temos as arestas laterais. Nós vimos lá pela definição que as faces laterais são o quê? Retangulares. Ou seja, os lados desses retângulos são as arestas laterais, tá certo? São as linhas que formam aí esses retângulos. Temos também as faces laterais. Acabei de falar, são todas o quê? Paralelogramos. E quando eu tenho um prisma reto, que é, no caso, um prisma aqui que tem 90 graus aqui, ó, com o plano, esse prisma aqui, ó, nesse caso, as faces laterais são o quê? São retângulos. E os retângulos são um exemplo de paralelogramos. Tá certo? Ok? Ficou bem claro, então, todas essas formas e os elementos dos prismas? Com base, então, agora nesses elementos, nós vamos verificar, então, como eles são chamados. Eu dei aqui uma dica para vocês, começando com o nosso exemplo, né? Nós temos aí um prisma pentagonal. Mas existem outros prismas, né, que é de acordo com a sua face, com as suas bases, tá? E nesse caso, nós temos vários formatos. Vamos começar então aqui, vamos ao nosso primeiro exemplo, o prisma triangular. Ele é chamado de prisma triangular por quê? Porque ele tem as bases em formato de triângulos, tá certo? Temos também outro exemplo aí na nossa tela, esse exemplo é bem famoso, que foi como nós começamos a nossa aula, né? É o prisma quadrangular, que ele tem o formato aí, então, de retângulos e quadrados também. Temos, nesse caso aí, o prisma do nosso exemplo, que é o pentagonal, que ele tem as bases em formato de pentágono. Temos mais exemplos também, não temos? Olha aí o nosso próximo exemplo. Nós temos o prisma hexagonal ou hexagonal. Por quê? Porque a sua base tem forma de hexágono, tá certo? E isso é importante porque, conforme a base, a gente vai calcular o volume. E o que é um volume mesmo, professora? Vamos lembrar. Eu tenho aqui todas essas figuras. O volume dessa figura, desse sólido geométrico, dos prismas, é o espaço que ele ocupa. Eu posso calcular, por exemplo, o espaço daquele prisma pentagonal que nós trouxemos ali com o exemplo dos elementos. Qual é o espaço que ele ocupa? Quanto que ele ocupa? Ou do prisma que nós temos aqui, o que já apareceu triangular, pentagonal, hexagonal. E todos eles têm uma única fórmula, que é o que nós vamos mostrar agora para vocês. Vamos então à nossa cartela? Como é que eu calculo o volume de um prisma?
eu calculo da seguinte forma. Tem uma regra que funciona para todos. Qual é essa regra, professora? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Ou seja, é uma multiplicação. Você vai calcular a área da base e você vai multiplicar pela altura desse prisma. Ok, tudo certo. Como que eu faço isso, professora? Calculando a área da base. O que é calcular a área da base? Você vai calcular, então, o chão, né? No caso, tem dois, né? Porque eu posso virar ele e ele vai ficar da mesma forma, porque ele tem duas bases. O quê? Congruentes e paralelas. Então, eu vou calcular esse tamanho desse chão. E a sua base, ela pode ser de vários formatos, como a gente viu. Eu posso calcular a área de um triângulo, de um quadrado, de um hexágono e assim por diante, tá certo? Então, primeira coisa, calcular a área da base. Segunda coisa, você vai multiplicar pela altura. Ou seja, quão alto esse prisma é? A distância entre a base de baixo e a base de cima, como a gente viu no nosso exemplo, tá? A menor distância entre as bases. Como eu faço isso na prática, é o que nós veremos agora. Mas para a gente fazer isso na prática, a gente tem que lembrar, então, aí, sobre a área de algumas figuras geométricas, tá? Porque a gente viu lá, o que é o volume de um prisma? É o espaço que ele ocupa. Mas como que eu vou calcular? Vou calcular da seguinte forma, a área da base vezes a altura. Ok, se eu faço a área da base vezes a altura, eu vou precisar verificar qual é a base. Então, para calcular a área dessa base, vou verificar, então, de acordo com a fórmula de cada uma. Se for um triângulo, tem a área do triângulo, um quadrado, um hexágono e assim por diante, tá certo? E depois vai multiplicar por essa altura, ok? Vamos, então, agora lembrar algumas formas, tá, de calcular a área de alguns polígonos, tá? Para a gente poder, depois, fazer o volume desses sólidos geométricos que são os prismas, tá certo? Vamos, então, voltar à nossa cartela. Observe, então, aqui que eu tenho a regra geral e agora nós vamos lembrar a área da base. Depende do formato, como nós acabamos de verificar. Então, se a base for um triângulo, qual é a área de um triângulo mesmo? Como é que a gente calcula? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, em um triângulo, eu tenho base e eu tenho a altura desse triângulo. Então, basta multiplicar base vezes a altura, que eu chamo de H, e divide isso por 2, tá certo? Se esse prisma tem a área de um triângulo, calcule isso e depois multiplica pela altura. Caso, agora, esse prisma tenha a forma, né, da base em forma de quadrado, aí é fácil, porque a área de um quadrado é o quê? É lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, se eu souber qual é a medida de um lado desse quadrado, pronto, está resolvido a área, porque a área de um quadrado é lado vezes lado, essa medida vezes ela mesma, tá certo? Qual outra forma bem famosa aí que a gente verifica, que a gente verificou, né, nas figuras? É o retângulo. E a área de um retângulo também ela é bem simples. Por quê? Basta multiplicar as duas dimensões, comprimento vezes a largura. Então, o comprimento vezes a largura multiplica, então, essas duas dimensões. Tá certo? Nós temos também ali um outro formato que apareceu no nosso VT e também apareceu lá no nome, né, de cada um dos prismas, que é o hexágono. Ele tem uma fórmula específica. Você pode calcular por essa fórmula ou o hexágono ele é formado por vários triângulos. Então, você pode calcular a área de um dos triângulos e aí basta multiplicar por 6, tá certo? A fórmula geral dele, que é de um hexágono regular, no caso, é 3 raiz de 3 vezes o lado ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Caso você queira usar a expressão. Se não, você pode, então, calcular a área de um triângulo e aí você vai juntando todos os outros, tá? Porque um hexágono é formado, então, por 6 triângulos. Tá certo, gente? Muita teoria até aqui. Agora, nós vamos para um exemplo. Mas antes de ir para esse exemplo, vamos lá lembrar mais uma vez aqui. Como é que eu calculo a área de um prisma? Para a gente poder ir para o nosso exemplo. Professor, é bem simples. Vamos lá. É a área da base vezes a altura.
E eu quero que vocês pensem comigo aqui. Quando você junta ali várias folhas de papel A4, eu formo ali a resma. Vocês já viram, né? A resma, ela tem ali um volume. E como é que eu calculo esse volume? É cada folhinha daquela, uma após a outra. Ou seja, é aquele mesmo retângulo, é a mesma folha multiplicada por ela mesma várias vezes. Ou seja, o volume daquilo é área da base vezes a altura. Tá certo? E aí, qual é o volume da resma? Se a resma é formada por um retângulo, vai ser comprimento vezes largura, multiplica pela altura. Tá certo? Mas e quando não é um retângulo? Vamos ao nosso exemplo, porque nós vamos calcular agora com uma outra base. Olha o nosso exemplo aí. Ó. Diz assim, um prisma triangular com base de 5 centímetros e altura 4 centímetros. Como que eu vou calcular? Primeiro, vou calcular a área da base. Eu tenho todas as informações para essa base. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele tem a base de 5 centímetros e ele tem a altura de 4 centímetros. Mas eu sei que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, base 5, altura 4. 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20. E 20 dividido por 2 é 10. Ok, calculei o quê? A área da base. Mas nós vamos calcular o volume. E está faltando uma informação para o volume. Por quê? O volume de um prisma é o quê? É a área da base vezes o quê? A altura desse prisma, certo? E aqui eu tenho a base e a altura, mas é do quê? Do triângulo, ou seja, dessa base aí que é em formato de triângulo. Para calcular o volume, eu preciso de mais uma informação, que é a altura desse prisma, tá certo? Então, vamos aqui à nossa próxima cartela, para que a gente verifique, então, essa informação. E ele disse qual é a informação. Ele disse que é para multiplicar pela altura, e agora ele diz, se o prisma tem 10 centímetros de altura, qual será o volume? O volume vai ser a área da base, que foi 10, vezes a altura, que também ele deu aqui a informação 10. Então, 10 vezes 10, 100. E aí a unidade, eu tenho centímetros quadrados vezes centímetros, que é a altura. E eu estou multiplicando centímetro vezes centímetros. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou somar aqui os expoentes, ou seja, 2 mais o 1 que está aqui. Ó. Por isso, eu tenho 100 centímetros cúbicos, tá certo? E toda vez que eu vou falar sobre unidade de volume, eu vou estar usando o quê? Metro cúbico, centímetro cúbico, começando aqui, ó, centímetro cúbico, metro cúbico e assim por diante. Porque eu estou falando aí de um espaço que tem 3 dimensões, tá? E quando eu estou falando de volume, eu estou falando aí de 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura. Por isso que quando a gente calcula o volume, ou quando você verifica, por exemplo, um filme em 3D, dá a sensação que você está ali, não é? Porque ele dá aquela leve sensação de ter 3 dimensões, tá? Então, quando eu falo de área, eu estou trabalhando a superfície de uma figura, de um polígono, ou seja, comprimento e largura. Quando eu falo em volume, eu estou ali em 3 dimensões. Nesse caso, eu estou falando do espaço que esse objeto ocupa. Então, por isso que temos comprimento, largura e altura, tá certo? Voltamos, então, para a nossa cartela aí, para que você lembre, então, dessas medidas, tá? Como que nós calculamos, então, o volume de um prisma? Por isso que eu voltei aqui, ó. Eu calculo como? Vou multiplicar a área da base vezes a altura. Mas nós temos aqui formatos especiais. Esse prisma que tem aqui nesses containers, eles são chamados de prismas retangulares ou aquele nome que você demora a pronunciar quando criança, paralelepípedo. E qual é o volume dessas formas? É a mais simples que tem. Por quê? Eu vou estar ali multiplicando as suas dimensões. E essas dimensões são bem definidas. Eu tenho, então, aqui comprimento.
eu tenho a largura e a altura desses sólidos geométricos. Então, toda vez que você quer calcular o volume de um prisma, e esse prisma é um paralelepípedo, como nós temos aqui, então você vai multiplicar as 3 dimensões. Se for informado essas 3 dimensões, então basta multiplicar, tá certo? Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Digamos aqui que esse container aqui de cima, ele tenha 5 metros de comprimento, 2,5 de largura, e ele tenha 3 de altura. Qual é o volume? Lembrando mais uma vez que o volume é o espaço que isso ocupa. Então, para calcular o volume, é a área da base vezes a altura. Mas, nesse caso, é um retângulo. Então, basta multiplicar aí essas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tá certo? Vamos, então, à nossa cartela resolver esse problema? Lembram aí das dimensões que eu falei? O que eu disse aí desse container? Eu disse que o comprimento era igual a 5 metros, a largura igual a 2,5 e a altura igual a 3 metros. Qual é o volume, então? Ah, professora, aí é fácil. Por quê? O volume de um paralelepípedo, isso também serve para o cubo, tá? Já vou falar dele, é comprimento vezes largura vezes altura. Multiplica, então, essas 3 dimensões. O volume vai ser igual a 5 vezes 2,5 vezes 3. Ok? E aí você multiplica, então, 5 vezes 3 é 15, e aí 15 vezes 2,5. Desculpa aqui, que eu coloquei uma vírgula em vez do vezes. 15 vezes 2,5. O volume, então, desse container, que eu disse com o exemplo, vai ser igual, lembrando da unidade também, que se eu estou falando de metros, então o resultado vai ser metros cúbicos, tá certo? 15 vezes 2,5 é igual a 37,5. 37,5 o quê? 37,5 centímetros cúbicos. Opa, desculpa, metros cúbicos. Ok? Tudo certo até aí? Então, coloquei esse exemplo aqui por último, porque ele é o mais simples. E ele, quando você começa a aprender sobre volume, ele dá essa ideia aí, né, de comprimento vezes largura vezes altura. Tá? São as 3 dimensões. Nesse caso, eu tenho o volume aí do paralelepípedo. E o volume do cubo? Vou colocar aqui na nossa próxima cartela, tá? O volume do cubo, ele é mais simples ainda. Por quê? Porque o cubo, ele tem todas as suas medidas congruentes. Ou seja, todas as arestas têm a mesma medida. E se todas as arestas têm a mesma medida, isso significa que comprimento, largura e altura são exatamente iguais, tá? Porque um cubo tem as faces iguais, eles têm as arestas de mesma medida. Então, para calcular o volume, nós usamos a mesma forma que nós usamos para calcular o volume de um paralelepípedo. Então, você vai calcular comprimento vezes altura vezes a largura. Mas, como o cubo tem as mesmas dimensões, ou seja, ele tem as mesmas medidas, então você vai multiplicar essa medida por ela mesma 3 vezes, ou seja, vai ser o lado ou a aresta ao cubo, tá certo? Então, essa medida aí desse volume também, ela é bem fácil de você resolver, tá certo? Bem intuitiva também. Vamos voltar à nossa cartela? Se eu peço, então, para calcular o volume de um cubo, cuja aresta é igual a 7 centímetros, qual é o volume desse cubo? Fica bem simples, porque o volume vai ser igual comprimento vezes largura vezes altura, mas todas as medidas são iguais, ou seja, vai ser a aresta ao cubo. Se essa aresta é 7, o volume de um cubo, então, vai ser 7 ao cubo. E 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, e 49 vezes 7, 343, certo? Então, vamos lá. Calculando, então, e colocando o nosso resultado, temos aí 343 o quê? Centímetros cúbicos,
Não esqueçam da unidade. Pronto. Deixei esses dois exemplos por último, que é o exemplo do cubo e do paralelepípedo, para que vocês não esqueçam aí que eles são prismas. Por quê? Porque ele tem as duas bases congruentes e paralelas. Então, eu posso calcular pela fórmula do prisma, que é área da base vezes a altura. Mas, nesse caso, eu posso calcular diretamente, tanto do paralelepípedo quanto do cubo. Tá certo? Combinado, então, aí? Nesse caso, é bem simples, mas quando eu tenho triângulo, quando eu tenho um hexágono, aí você vai calcular a área da base à parte, para depois, então, você multiplicar pela altura, tá certo? E se for medidas mais simples ou unidades ali que dê para fazer tudo junto, então, você pode fazer isso, não tem problema, tá certo? Mas é dessa forma que a gente calcula, tá? Por isso que eu utilizei ali do triângulo para depois falar do cubo e do paralelepípedo. Tá ok, gente? Ficou bem claro para vocês? Então, voltem para a nossa cartela, para que vocês não esqueçam tanto do volume do cubo, quanto, vou voltar aqui para outra, do paralelepípedo, que é o prisma retangular. Não esqueçam disso, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Vou deixar vocês aqui com essa bela visão, tá certo? Dos prismas e voltamos ou nos veremos em uma próxima aula.